Publicidade e propaganda apareceu na minha vida quando eu estava no terceiro colegial. Eu nem sabia o que significava, né? Marketing, principalmente, né? Publicidade, propaganda e marketing. E aí as pessoas chegavam para mim e falavam assim: Marcos, você é muito criativo. Você tem que fazer faculdade de publicidade, propaganda e marketing. E criativo no interior, de onde eu sou, de Catanduva, era quem organizava a gincana, aqueles caras que unia a escola inteira, tudo, e eu fazia isso o tempo inteiro, né? E aí eu resolvi procurar quais eram as melhores do país e tinha lá ESPM como sendo a melhor do país naquele momento e eu queria fazer aquela faculdade. Eu prestei as 5 que tinham, passei nas 5 e passei inclusive para a segunda fase da USP, né? Mas eu queria fazer ESPM. E aí meus pais, filhos de professores do estado, eu não tinha condição de bancar a ESPM, só que meu pai era da maçonaria. E a maçonaria ficou sabendo, por eu ser um excelente aluno, eu já era bolsista no ângulo, no primeiro, segundo e terceiro colegial, né? Eles acabaram bancando a minha faculdade. Então eu fui para São Paulo fazer SPM e fui bancado. E lá eu me encontrei, né? Eu comecei, o curso é Publicidade, Propaganda e Marketing, fala muito de publicidade e propaganda, que era um mundo que talvez me dava muita motivação, porque eu lembro de grandes nomes da época que eu gostava e passei a conhecer. E só que depois, na hora que eu entendi o que era realmente marketing, foi onde me apaixonei, né? Onde eu me encontrei de fato. O que eu gostava e queria fazer era fazer uma gestão mesmo de produto 360 e foi por aí que eu me especializei e comecei a minha carreira. A primeira empresa que eu trabalhei foi a Nielsen, pesquisa de mercado. Lá eu falo, quando até me perguntam assim, o que você indica, quem quer entrar na carreira de marketing? Eu falo, olha, busca um instituto de pesquisa primeiro e começa, porque te dá uma amplitude muito grande. A Nielsen me fez conhecer categorias diferentes, regiões diferentes do Brasil, ou seja, entender as particularidades que existem, que nada é igual, né, e que você precisa ter um poder de interpretação muito grande das informações. Adorei trabalhar lá e fazia com muito amor e entrega, até que um dos clientes, que era a Pillsbury na época, que virou General Mills, eu fui fazer uma apresentação, o presidente me adorou e me chamou para trabalhar. Fiquei 10 anos na General Mills, trabalhei os grandes cases meus, né? Forno de Minas, que era uma empresa regional, foi comprada pela empresa e nós tornamos o pão de queijo conhecido nacionalmente. Então a campanha mais famosa de Forno de Minas foi sobre a minha tutela, que era uma campanha com um menino até do programa Gente Inocente que tinha na Globo, que falava que olho, hein? Onde ele mostrava o pão de queijo para a câmera e tinha aquela entrega gigante de você ter a vontade mesmo de comer aquele pão de queijo. Então foi uma campanha premiadíssima aí. E aí eu trabalhei com Frescarini na mesma empresa e Häagen-Dazs, que foi meu abre-portas, um produto que era muito direcionado para a classe alta. Então tinha muitas atividades, né, de marketing aí que precisavam ser feitas completamente diferente quando você quer potencializar mercados mais populares, né? E Häagen-Dazs era muito seletivo. Mas desbravamos, fizemos uma evolução de Häagen-Dazs, onde realmente o produto foi classificado como o melhor durante aí todos os anos que eu permaneci à frente dele, ganhava todas as pesquisas de mercado. E o grande sucesso de Häagen-Dazs e a sacada de marketing aí também sobre a minha gestão foi que eu inverti a forma de comunicar sorvete. Então todas as empresas faziam no verão e eu acabei indo para o inverno classificando Häagen-Dazs como sobremesa. Porque se fosse para o verão eu ia competir com grandes marcas do mercado e a verba era pequena, então não ia aparecer nada. Quando eu fiz inverno, potencializando o Häagen-Dazs como sobremesa, aí foi o grande desafio que nós tivemos, porque o brasileiro quando faz frio não gosta de tomar sorvete e aprendeu a consumir realmente Häagen-Dazs. Então o grande sucesso foi uma inversão que marqueteiramente nós fizemos e deu resultado absurdo. Também um grande ponto é que nós trabalhávamos a inovação pesada, né? Então a gente trazia sabores importantes no mundo para lançar no inverno aqui no Brasil, por mais que não vendia muito, mas esse poder de inovação gerou a força da marca de trazer sempre coisas novas, de trazer
oportunidades do mundo e muitas vezes aquilo que você cria como imagem pode ser que não reflete na venda na ponta fortemente, mas na imagem talvez o reflexo é muito maior. Aí no conjunto você acaba realmente ganhando, tá? Fiquei lá durante 10 anos, até que eu fui chamado para ser diretor de marketing da Bertin Carnes e Lácteos, Leco, Vigor, Faixa Azul. E eu tenho orgulho de dizer que eu fui a primeira pessoa a pensar em fazer uma campanha para criar uma marca de carne. Não existia, né? Aí fizemos, Bertin realmente abriu espaço no mercado, criou marca Bertin, açougue Bertin. Então você ia, por exemplo, num macro da vida, você encontrava lá o açougue Bertin, né? Começamos a ter cortes especiais de carne e a potencializar isso no ponto de venda. Até que a JBS comprou a Bertin, matou a Bertin e lançou a Friboi. Então, esse pedacinho teve sobre a minha história aí de marketing. Quando a JBS comprou a Bertin, eu saí numa matéria, numa revista importante do país, o dono da Bombril me viu e gostou da matéria que eu estava, onde eu falava da evolução de Vigor, onde eu ia lançar bastante produtos aí, Vigor, né, Leco, Faixa Azul. Ele mandou me chamar e, óbvio, como um bom marqueteiro, você recebe a missão de trabalhar uma Bombril, uma marca extremamente forte no mercado, onde tem uma chancela de um garoto propaganda conhecidíssimo. Eu aceitei o desafio. Entrei como diretor de marketing, pesquisa e desenvolvimento na Bombril e não sabia o que eu ia encontrar. E aí, olhando todo aquele cenário, eu percebi que a empresa precisava passar por um rejuvenescimento muito grande, porque ela foi muito judiada por problemas que aconteceram aí no mercado, uma história, foi a empresa que sofreu o maior roubo aí, né, numa gestão que não era da família, de um italiano, Cranhotti, e aí a Bombril precisava se refazer mesmo. E eu tirei o garoto Bombril, né? Eu fui para DPZ conversar com eles, de fato, para a gente fazer uma campanha para tirar o garoto Bombril e passar pelo rejuvenescimento. Eles aceitaram o desafio e criaram uma campanha que ganhamos inúmeros prêmios, que foi a Mulher Evoluída, onde nós trouxemos para a marca a Marisa Hort, a Dani Calabrese e a Monique Iose, falando aí para o homem, chamando para um processo de limpeza, vem lavar um chãozinho, vem lavar um copo, porque naquela época se discutia muito que a mulher tem o duplo papel de trabalhar fora e ainda fazer os serviços domésticos, o homem não ajudava em casa. Então a Bombril queria levantar essa bandeira. Como empresa nacional, ela poderia fazer isso, porque as multinacionais não gostam dessa polêmica. Só que através do humor. E foi extremamente divertida a campanha e quebrou muito paradigmas do setor. Foi a primeira vez que o CONAR teve reclamações de homens querendo tirar a campanha do ar, mais de 40 homens querendo tirar a campanha do ar. Eu fui para o CONAR em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, porque todo ano eles queriam tirar campanhas, eles achavam agressivo, os homens mais tradicionais. E todos os anos a gente ganhava, porque a Bombril fazia o papel, vamos dizer, extremamente social, de trazer a mulher e mostrar esse processo de evolução da igualdade com os homens aí, né? E foi um grande sucesso, até que eu trouxe de volta o garoto Bombril, filmando com a Ivete Sangalo, né? Mostrando que ele precisava passar pelo rejuvenescimento. E foi muito engraçado, porque o Carlinhos Moreno, na época que eu o tirei, ele não deixou de ser contratado pela Bombril, mas ele não ia aparecer nas campanhas. Ele ficou muito bravo comigo. Lembro de um jantar que eu dei na minha casa, ele ficou pé da vida, que ele entrou num táxi e o cara falou para ele assim, né? Pô, essas campanhas da Bombril estão muito chatas, não tem você. Aí ele veio falar para mim, eu falei, mas você acha que o taxista ia falar o quê para você? Que a campanha tá legal sem você? Então nós estamos medindo. Olha, os consumidores nem estão falando de você porque realmente a campanha criou um novo ritmo. Mas você vai voltar. E ele amou. Depois ele filmou com as meninas, filmou com a Ivete e passamos por esse rejuvenescimento. A Bombril não investia em internet, redes sociais. E ela se fez nesse novo momento, né, atuando fortemente nesse canal. Então a gente criou muitas atividades, né, para o consumidor se relacionar, se engajar nas redes sociais, que por uma empresa tradicional parecia
muito difícil, mas que nós quebramos muito paradigma. E aí eu devo isso a uma agência chamada Repense, uma agência diferenciada, que eu chamei para pensar fora da caixa mesmo, porque esse é o meu desafio, sempre foi pensar fora da caixa, fazer o que os outros não fazem, porque como missão eu tenho isso, né? Quer chegar onde o outro não chega, faço o que o outro não faz. Então a gente tem que pensar sempre como agir diferente. Na minha cabeça marqueteira, eu sempre agi assim, né? Como fazer diferente. E foi um grande sucesso, saímos de 1 bi para 1 bi 600 na Bombril e fizemos uma grande revolução no mercado. O meu sucesso na área de marketing não se deve ao fato de ter criado muito processo de inovação, diferenciação, né? Lembro num caso da Bombril que nós criamos a universidade para as domésticas, a Casa Bombril, onde a gente trabalhava essa categoria que é tão menosprezada e qualificava ela para o mercado. E isso trazia um benefício muito grande de imagem e na ponta como consumo mesmo para a Bombril, né? Mas o meu sucesso não foi por essas ideias criativas, foi porque eu sempre me encarei não como marketing, como comercial. E esse é o grande desafio que quem está na área de marketing precisa ter, né? Eu lembro que grandes empresas multinacionais, quando queria me contratar ou contratar um funcionário meu, e aí meu funcionário ia falar, pô, eu fui chamado para a empresa X e tal. Eu falei, o que você vai fazer? Ah, eu vou ser marketing do produto X. Colocava lá. Eu falava, nossa, mas só isso? Esse é o problema. Quando a gente só quer ser marketing, a gente se limita e se fecha por uma cabeça muito maior que o mercado nos espera. Nós temos que ser comercial. Nós temos que ter a responsabilidade conjunta com a equipe de vendas. Quem é marketing tem que vender, tem que ajudar a atingir as metas e resultados com clareza. E esse sempre foi o meu papel. Eu fui um marqueteiro comercial, um presidente de empresa comercial lá na rua, com a equipe comercial, visitando clientes, entendendo todas as razões e ajudando no processo da conquista de resultado. Hoje, né, depois da Bombril, eu deixei o mundo corporativo, eu abri a minha empresa, porque a editora Gente acabou querendo lançar um livro sobre a minha trajetória. Eu tinha sido eleito pela Forbes o jovem executivo de maior sucesso em 2014 e pela Jovem Pan entre os 100 brasileiros que fazem o Brasil melhor. A editora veio atrás, ficou sabendo da minha história, né, de batalha para chegar onde eu cheguei, que eu não tinha o QI, né, as indicações, que foi pela minha luta e resultado, sempre empresários, né, que bancaram meus estudos, acreditaram em mim, porque meus pais eram professores, não tinham condição aí financeira. E o livro, que o tema era 99,9 não é 100, vendeu mais de 50 mil exemplares. E foi a grande mudança na minha vida, porque para fazer o livro, a editora falou, Marcos, por que você se considera diferente? E chegou muito rápido, né, em cargos importantes como presidente de uma das maiores empresas do Brasil, com 30 e poucos anos. Eu falei para ela o seguinte, naquela época não se falava em soft skills, e eu acreditava que tecnicamente todo mundo podia ser igual, mas eu me diferenciei pelas minhas atitudes, e eu defendi 4 delas, que a primeira você não precisa ser dono, mas tem que ter DNA de dono. A segunda, senso de urgência. A terceira, brilho nos olhos. E a quarta, ser orientado para resultado. Bom, aí foi um grande sucesso. Virei efetivamente autor, palestrante, onde eu ia era convidado por empresa, pô, quero assessoria, consultoria, isso e aquilo. E me abriu uma porta gigante e eu decidi fazer carreira solo, construir tudo aquilo que eu construí para as empresas agora para mim, para a minha empresa, e eu criei esse Scaldeline Projetos de Crescimento, onde eu só olho para frente e busco oportunidades da empresa expandir. E isso hoje é o meu grande pilar na empresa, só que eu tenho a parte de como escritor, já estou no meu 4º livro, palestrante, sou contratado pela Band, onde eu sou apresentador de um programa para empresários, que chama DNA na TV Band Paulista, e aproveitando todo esse movimento relacionado com o empresário, eu assumi a presidência do LEAD Noroeste Paulista, que eu já fazia parte do LEAD, que é um grupo de líderes empresariais, que foi criado pelo João Dória, né, que hoje não tem nada mais a ver, mas é um grupo extremamente fortalecido, onde une os grandes empresários para conexão, fazer negócios, aprender, né, trazer conteúdo, e como se fosse um processo de franquia. Eu comprei o direito para ter o LEAD no Noroeste Paulista e hoje eu executo o LEAD lá,
onde eu tenho mais de 123 empresas que juntas faturam 28 bi. Bom, eu sou um cara que eu acredito muito no profissional generalista, então eu odeio aqueles que criam raízes, né? Que falam, eu nasci isso, eu quero ser isso, né? E marketing muito disso. A pessoa entra na área de marketing e fala, eu sou marketing. Aí tem uma oportunidade que você acha que a pessoa encaixa como gerente de RH. E às vezes ela perde a oportunidade porque ela quer ser marketing, né? E eu não acredito nada disso. Então, eu defendo muito o posicionamento generalista que nós temos que ter no mercado. Nós temos que estar pronto porque a empresa realmente precisa de nós. Agora, específico em marketing, eu vou continuar defendendo que quem escolhe essa carreira tem que ser muito comercial. Não adianta você viver numa ilusão que marketing vai ficar atrás da cadeira, no escritório, fazendo ação criativa, ações para ponto de venda e não viver a realidade lá na ponta e não ser corresponsável pelos resultados comerciais de vendas. Então precisa ter essa visão comercial. E eu acho que isso mudou bastante. A gente tinha momentos muito de salto alto da equipe de marketing, hoje já não. Se você hoje não é um marketing de resultado, né, efetivamente não traz o ROI necessário, você não vai estar no mercado. Não se compra mais o marketing da ilusão, que fica atrás mesmo da mesa, no escritório, e não é participativo completamente na busca pelo resultado. Olhar esse mercado, né, o que vai acontecer daqui para frente, com esse profissional da área de marketing, eu posso te dizer que cada vez mais ele tem que ter o olhar 360, né? Como eu disse, com um apelo extremamente comercial e entender que o seu consumidor tem que ter o contato com o produto, o serviço 360. Você sim não é dependente de uma mídia só, você tem que pensar com essa cabeça mais abrangente. Se ele quer o produto na casa dele, tem que chegar na casa dele. Se ele quer buscar e ter outras experiências, tem que criar essas experiências. Então, não é um marketing limitado. E eu adoro esse tipo de movimento que realmente o tempo fez com que marketing absorvesse, porque é a experiência pura na veia, né? Por mais que entregar um produto na casa do consumidor, muita gente acha que não é uma experiência, é uma grande experiência, né? Você conseguir fazer com que aquilo que chega e a relação que ele tem ao receber e que estabelece com o produto seja a melhor possível. Então, esse 360 é uma cabeça mais do que necessária para o marketing. É pensar em TV? Sim. É pensar em redes sociais? Sim. É pensar em mídia impressa? Sim. É pensar em tudo? Sim. Óbvio que tem aquelas mais adequadas, mas o grande profissional é aquele que une não só a comunicação, mas as atitudes de ponto de venda, de execução lá na prática, no dia a dia, pensando sempre em toda a trajetória desse consumidor. Por incrível que pareça, a maioria das empresas nunca teve um trabalho de sentar e se desafiar a montar qual é a trajetória do seu consumidor dia a dia, para saber em que pontos de relacionamento você tem mais força e eixo para se relacionar com ele. É tudo muito, sabe, vamos fazer e falta esse planejamento. E nós estamos vivendo, né, uma época onde o nível de informações é altíssimo. Não só o que é gerado pelo mercado, né, onde você tem acesso, mas a possibilidade também de você gerar. Então, o profissional de hoje, para trabalhar esse 360, tem que ser um profissional muito capacitado em colher o máximo de informações e saber interpretá-las, né? Eu falo que é muito psicólogo. O marketing evoluiu para essa psicologia muito forte do consumidor, entendendo e se colocando na pele dele. O verdadeiro marqueteiro é aquele que se coloca na pele do consumidor. Sabe, tem uma passagem na minha vida, quando eu comecei a trabalhar com Häagen-Dazs, imagina eu, não tinha um real para gastar além do básico que eu tinha que viver em São Paulo. E eu vivia um produto de luxo. Eu ia em campeonato de polo. Eu vivia eventos da classe alta. Eu patrocinava o Rico Mansur, saía para jantar com o Rico Mansur.
mas quando chegava em casa eu sabia o que apertava na pele e o quanto eu não vivia aquele mundo. E o marqueteiro é isso. Você não precisa estar naquele mundo, né? Mas você não precisa fazer parte daquele mundo financeiramente que foi, mas você precisa viver e ter a experiência para poder saber colher os melhores resultados, interpretar e aplicar as melhores ações lá na ponta. Então, o marqueteiro de hoje não abre mão de ser o grande comercial, sim, mas ao mesmo tempo você ter a possibilidade de entender esse 360 para chegar no seu consumidor e era dos dados, não só ter, mas como interpretá-los. Bom, dizem que o Brasil, né, é um país sem memória. E eu concordo, a gente perde muita oportunidade de valorizar o que é nosso, o nosso produto mesmo. E a Abramark está para isso, né? Valorizar os grandes profissionais de marketing, as mentes brilhantes que nós temos no nosso país. Não podemos deixar que isso morra e se esqueça. Ao contrário, temos que sempre levantar a bandeira, porque é um grande estímulo, né? Valorizar aquilo que sempre foi muito bom e faz a diferença na história desse país. Não só na parte de comunicação, mas na relação conjunta de resultados, né? É tão gostoso quando você vê que quebras de paradigmas acontecem, mudanças sociais acontecem e muitos trabalhados via estratégias de marketing. Então, nós somos impulsionadores de mudanças sociais, nós somos impulsionadores de mudanças de paradigmas. Agora, essas mentes brilhantes não podem jamais ser esquecidas, porque elas inspiram. Por mais que passe o tempo, cada um tem o seu momento, cada um teve a sua fortaleza. E quanto mais conhecimento e admiração a gente conseguir ter, melhora para a nossa prática do dia a dia.